Fala galerinha, passando aqui para falar que durante o vídeo eu tive um probleminha com o áudio, também com a webcam que acabou se desconectando e travando a minha imagem. Acabei fazendo alguns cortes no vídeo, mas é isso, espero que gostem, que curtam o vídeo. Valeu! Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já queria ter falado antes, porque é um assunto um pouco sério também, que seriam sobre os golpes que ocorrem aqui no Brasil e que infelizmente tanto eu quanto a minha família a gente já caiu em alguns. Eu vou contar mais ou menos o que aconteceu, e no final eu vou dizer por que que isso ainda é muito comum aqui no Brasil. Então, eu vou falar em uma ordem cronológica, vou iniciar falando sobre algo que aconteceu com a minha mãe, mais ou menos em 2011, 12, que ela tem um mercadinho há muito tempo, e nessa época foi uma senhora morar lá na rua dela, numa casa que foi alugada. A princípio ela começou fazendo as compras lá e pagando tudo normalmente. E depois de um tempo ela começou a atrasar ou pagar somente em parte as contas. Até porque aqui é muito comum essa questão da venda fiado, né? Que o pessoal fala, paga com mês e tudo mais. E chegou um ponto que ela não pagou um mês. Ela pediu só para comprar mais uma vez, que ela fazia eventos lá na casa que ela estava morando alugado. Acabou que isso em 2011 ou 12, por ali, ou 2013, não lembro bem, ela acabou chegando numa conta de quase R$ 800, que eu acho que isso era mais que um salário mínimo na época. E simplesmente do nada ela sumiu. A gente tinha o telefone dela, mas não conseguia mais contato. Simplesmente a minha mãe ficou nesse prejuízo e não tem o que fazer. Tipo, não adianta entrar na justiça, é algo que iria demorar muito. E em relação ao valor também, ninguém sabe se ela ia pagar ou não. Então, acabou que a gente acaba aprendendo com isso, né? Não fazer esse tipo de coisa, esse tipo de venda fiado que a gente chama. Minha mãe ainda faz isso, mas para pessoas bem conhecidas mesmo, às vezes familiares, ou pessoas que moram lá na redondeza já há muito tempo, mais de 20 anos, e já são conhecidos e tudo mais. Mas é algo complicado quando você decide fazer isso para alguém que você nem conhece, né? Seguindo na ordem, mais ou menos em 2013, 2014, meu pai tinha comprado um terreno, que eram 4 lotes na época. Era um local que era bem grande assim e muitas pessoas estavam comprando terreno lá, até porque na época estava tendo muita venda de terreno na cidade onde a gente morava, que era em Pindoretama. E acabou que meu pai comprou 4 lotes. A gente conhece pessoas que comprou 16, 20 lotes lá. E era uma área bem grande mesmo, tava começando as pessoas irem morar lá. Tinha um campo de futebol que tinham criado lá, que tinha festa, tinha jogo. Então era uma área que a gente estava considerando que ia se valorizar bem. Meu pai estava até colocando algumas plantas lá frutíferas, né? Acho que colocou um coqueiro, colocou um pé de maracujá e algumas outras plantas. A gente estava indo aguar essas plantas todo final de semana e tudo mais. E com o tempo, o meu pai, quando a gente foi visitar lá, começou a perceber que estavam colocando as marcações na frente de todos os terrenos, meio que meio que metade de uma estaca enfiada no chão. E a gente ficou sem saber o que era aquilo. E certa vez a gente chegou lá, simplesmente estavam derrubando tudo, derrubando cerca. Tinha um local lá que alguém estava construindo já uma casa, derrubaram a construção. E todo mundo ficou sem saber, as pessoas começaram a ligar uma para as outras, porque todo mundo lá meio que se conhecia. O que é que tá acontecendo, não sei o quê, e aí se juntaram. E acabou que chegou uma imobiliária lá, dizendo que o terreno era deles, não era de ninguém que estava lá. E aí as pessoas pensam, mas como assim? Vocês compraram um terreno sem documentação, não sei o que, blá blá blá. Que todo mundo acaba querendo jogar a culpa pra gente. Mas na época todo mundo fazia essa compra e venda de terrenos com um documento chamado compra e venda. E meu pai já ele tinha alguns terrenos que foram trocados nesse modelo de negociação, né? O antigo dono tinha essa negociação de compra e venda, fazia uma compra e venda e fazia o registro no cartório e tudo mais. E nessa época a gente confiou.
antigo dono que vendeu pra gente, ele tinha essa documentação. E passou pra gente e fez lá todo o esquema. Eu não sei muito bem, porque na época eu tinha uns 12 anos. E, e a gente confiou muito. Todo mundo lá confiou muito. E acabou que deu por perdido. A imobiliária ficou com todos os terrenos, todo mundo perdeu. Umas 5 pessoas ainda entraram na justiça contra a imobiliária e ou eu fui contra o homem que vendeu, mas o homem que vendeu meio que sumiu, nunca mais apareceu também. Na época meu pai tinha dado um carro e dinheiro na negociação, então meu pai ficou sem carro, né? Ele acabou tendo que comprar um carro bem mais abaixo na época. E meio que foi um dinheiro, coisa de 35 mil para 2013, por ali, perdido. Isso, na verdade, a imobiliária tomou lá, eu acho que em 2015, por aí. Na época já tinha valorizado um pouco, já estava na casa de uns 60 mil. Mas foi um dinheiro perdido, sim, e algo muito triste mesmo. A justiça acabou não ajudando muito a quem entrou lá para tentar reaver alguma parte do dinheiro. Eu não entendo muito também de justiça, então não tenho o que comentar, mas assim, é uma situação bem triste para muitas pessoas que estavam juntando dinheiro. Tinha pessoas que só tinham esse dinheiro e estavam investindo lá para comprar um terreno e construir sua casinha e acabou perdendo tudo, então muito triste mesmo uma situação dessa. E é isso, né? O cara que vendeu para todo mundo lá se deu bem, pegou o dinheiro e no jeitinho brasileiro, ele acabou prejudicando muitas famílias, né? Depois disso, vou contar uma situação que ocorreu comigo. Eu acabei comprando um carro que na época o valor estava um pouquinho abaixo da FIP, estava coisa de 3 mil abaixo da FIP. Eu avaliei o carro, ele tinha alguns defeitos, então eu considerei que por causa disso estava um pouco abaixo da FIP, né? Tava com defeito no vidro, tava com defeito na porta do motorista também. Algo que eu poderia consertar depois. E acabou que pouco tempo depois eu comecei a escutar alguns barulhos vindo de dentro. Quando eu levei na oficina, os mecânicos falaram: esse carro aqui ele tinha gás natural, né? GNV. Então possivelmente esse carro tinha saído muito barato para quem me vendeu, porque carro com GNV aqui o pessoal não valoriza muito, então ele fica muito barato. Mas quando passou para mim já não era mais GNV, né? Eles devem ter feito alguma forma de tirar, passaram para mim. Outro ponto que eles perceberam é que na porta do motorista, que estava um problema mesmo, tinha marcas de massa. Então já tinha sido batido. E tinha sido uma batida bem feia mesmo, porque por dentro da porta tinha muita massa, abaixo da porta tinha muita massa. E a parte interna da porta, a parte do mecanismo do trinco e tudo mais, estava todo cheio de gambiarras. Então, eles me passaram um carro nessas condições, né? Que já tinha tido gás natural, que já tinha sido batido e tudo mais. Com certeza eles pegaram bem mais barato e passaram no valor não tão caro também, mas que não era um valor justo para mim. Por sorte, ele acabou não me dando mais dor de cabeça além disso, além dessas questões estéticas, questão de motor e tudo mais. Ele foi bem tranquilo para mim, não tive muito gasto. E logo em seguida aconteceram dois grandes problemas para a minha família. Eu e meu pai trocamos o carro ao mesmo tempo. Eu troquei esse HB20 em uma TR4 e meu pai trocou um Fiat Idea numa Frontier. A minha TR4, eu vou começar falando porque é o menor dos problemas. Eu acabei testando ela, eu escutei um barulhozinho vindo do capô, eles ajeitaram também a luzinha da injeção que estava acendendo e tudo mais, me passaram, me deram 3 meses de garantia do motor e caixa de marcha. E até aí ok. Essa garantia ela não é muito boa, porque normalmente motor e caixa de marcha é algo que não vai dar problema tão facilmente, e principalmente da TR4, que as pessoas falam que é bem confiável. E realmente acabou que eu não tive problema com isso. Mas com questão de 3 meses eu comecei a ter problema com suspensão traseira. Tava batendo muito seco em qualquer vibração. Passava a vibração toda pro carro. Problema nos freios, no sistema ABS, nas pastilhas frouxas. Eu fui pedir para verificar a questão do óleo, que estava baixando um pouco. Descobriram um vazamento próximo ao virabrequim. Começou a vazar água pela bomba d'água.
tive que trocar o óleo do motor, tive que trocar o óleo do câmbio, então já foi um gasto muito grande. Eu acabei pegando esse carro razoavelmente caro, ele não saiu no valor justo pelos problemas que ele apresentou. Eu acabei já gastando mais de 5 mil reais, que eu conseguiria ter pego um carro ou mais novo, ou até melhor, outro modelo, mais novo e tudo mais. Então, para quem vai fazer essas compras, é muito interessante ou levar um mecânico ou alguém que faça uma vistoria bem aprofundada para identificar esses problemas. Eu tive que fazer aqui um corte no vídeo, porque acabou travando a minha webcam. Mas voltando ao assunto, ainda referente aos veículos, né? Ao carro do meu pai, o que é que aconteceu? Ele quis trocar a ideia dele num carro, uma caminhonete. Ele acabou trocando na Frontier, porque na época do terreno que ele perdeu, ele tinha uma Ranger, então já era o sonho dele ter uma caminhonete. E ele acabou perdendo a Ranger naquela troca do terreno. E recentemente ele pôde voltar a ter um veículo desse. Então ele decidiu pela Frontier. Ele foi numa loja, fez a troca do veículo e aconteceu que houve um atraso gigantesco no tempo de entrega da documentação. Quando entregaram a documentação, tinha muitas multas, atrasos de licenciamento, IPVA atrasado também. Então já foi um ponto de alerta que a gente ficou assim, meio em alerta. O carro tinha alguns problemas mecânicos que, por sorte, o dono da loja ainda ajeitou alguns e disfarçou outros, né? Maquiou, como a gente fala. E acabou que quando meu pai foi transferir no Detran daqui do estado do Ceará, em Fortaleza, eles descobriram que o motor tinha sido adulterado, não tinha sido regularizado, né, lá no Detran, e o carro ficou preso. E meu pai ficou sem carro. Ele passou a ideia dele, sem problema mecânico nenhum. Passou por um preço irrisório, que na época o carro valia uns 19 a 20 mil. Ele passou por 15 na negociação. Com certeza o homem que comprou vendeu por uns 20, porque o carro estava todo perfeito, nenhum atraso na documentação, tudo certinho. E ele vendeu inclusive muito rápido, coisa de 3 ou 4 dias ele já tinha vendido o veículo. Então não tinha nem como meu pai voltar lá para desfazer o negócio. Meu pai tentou desfazer o negócio já. Ele não desfaz negócio. Ele diz que não tem dinheiro lá na loja. Ele diz que os carros não são dele. Infelizmente, a gente não tem o que fazer. Um adendo em relação ao assunto dos golpes é que, infelizmente, a vítima acaba sendo muito julgada por ter caído no golpe. Em relação ao meu pai, por exemplo, que caiu no golpe dos terrenos e no golpe do veículo agora, ele já recebeu já ouviu muita gente falando: ah, você não está sabendo resolver o problema, se fosse eu já teria resolvido, já tinha colocado um advogado bom e teria resolvido isso. Só que é um tipo de coisa que não está no controle do meu pai. Meu pai não consegue ir nesses locais e pegar o dinheiro dele de volta, tomar o terreno de volta, pegar um outro veículo na loja do vendedor, porque é algo que não está no controle dele. E ele já colocou bons advogados e não conseguiu reaver o dinheiro dele. Então, é muito triste ver essa situação das pessoas julgando as vítimas. Eu até aconselho vocês evitarem fazer esse tipo de coisa, porque acaba chateando muito quem foi vítima desses golpes. E já passando para as considerações finais, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de golpe, por exemplo, em relação à parte de veículos, tanto moto quanto carros, você pode estar contando com a ajuda de um mecânico ou até mesmo de um perito. Com certeza na cidade onde você mora ou nas redondezas deve ter uma pessoa que trabalha com perícia de veículos, porque é um serviço muito procurado atualmente. Eles acabam sendo muito úteis nessa questão da compra de um veículo, porque eles conseguem tanto ver a parte mecânica quanto a parte da documentação, histórico do veículo. Eles conseguem ver se o veículo já foi batido, conseguem testar o veículo e identificar problemas que estão na iminência de acontecer. Então é um serviço muito, muito bom e o valor é bem razoável para você pagar, para evitar dor de cabeça no futuro. Em relação à compra de terrenos ou imóveis, você pode estar pedindo ajuda a um advogado ou especialista nesse ramo imobiliário, indo no cartório, verificando a documentação, pedindo informações das pessoas que moram na redondeza sobre o histórico lá do terreno ou até mesmo da casa que você está indo comprar.
para evitar dores de cabeça que são muito chatas mesmo, porque para você ter que resolver isso na justiça demora anos e anos. A situação do meu pai já está se enrolando por mais de 10 anos, então é uma situação bem chata. Então é o tipo de dor de cabeça que você tem que evitar para levar a sua vida sem ter grandes problemas. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.